Eu acho que desde a escola mesmo que a gente percebe que o professor de inglês ele é diferente. Ele é o professor que está lá com a caixa de som, é o professor que traz as atividades mais diferenciadas. E tudo isso é para lidar com o fato de que o inglês ainda é muito estigmatizado. Tem muito essa questão de que as pessoas que falam inglês, elas são de um status diferente, elas têm acesso a coisas diferentes. E o English for All, ele é um curso de formação para os professores de inglês, em metodologias ativas, ele é muito inovador, ele é muito vanguardista. Mas além disso, além dessa questão técnica, a gente também cria essa comunidade em que esses professores que às vezes estão ali flutuando, não têm um lugar certo, porque eles são os diferentões, eles se juntam. E aí no momento que esses professores se juntam, algo incrível acontece. Na verdade, não é só agregar, é ser gratificante. Não tem como mensurar. É difícil eu conseguir mensurar o que eu estava procurando palavra, porque eu não tenho. É muita riqueza. A gente conhece a origem das pessoas, a origem das línguas, das diversas línguas que a gente fala no Brasil. Então isso foi enriquecedor para a gente, porque agrega muito valor, agrega muita cultura, agrega muito amor, muito carinho. E isso é o que a gente precisa demais para estar trabalhando, para estar construindo projetos, para estar evoluindo junto com o grupo. Então a gente sentar em mesas hoje, vendo pessoalmente aquele pessoal que a gente só via online, a gente passou um ano em contato com esse pessoal, querendo apertar a mão, querendo dar um abraço, querendo se ver, querendo rir junto, sentar junto para conversar, para trocar uma ideia. E agora a gente está junto. E a gente pode, de fato, agora conhecer um ao outro, estar no Instagram um do outro, e conhece a família um do outro. Então isso é muito gratificante, muito enriquecedor. Por que não trazer, metodologias ativas para dentro de sala de aula? E aí quando a gente vai pensar em termos de educação escolar, majoritariamente o que a gente ainda tem hoje em dia é uma educação que remete ao século XIX, quando a gente tinha uma sociedade analógica, quando a gente tinha todo o sistema de produção, que é muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Então, assim, como sociedade, a gente evoluiu, em progressão geométrica, em termos de ciência, de tecnologia, de informação. Então, a gente tem muito mais capacidade de ampliar também a nossa compreensão em relação às formas, às diferentes e diversas formas que a gente tem de aprender, E não só de aprender, mas de ensinar também. Então, as metodologias ativas, elas entram no campo da educação e da pedagogia muito mais para suprir essa demanda que a gente tem de conectar a educação escolar ao século XXI e a tudo que a gente vivencia, mas a gente tem também metodologias ativas que vão muito além do que a gente ainda tem como um currículo e um conteúdo programático voltado às escolas e ao ensino como um todo. E quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando mesmo de um campo ativo para repensar e reconstruir de que forma a gente faz educação e educação escolar no país. Então as metodologias ativas, elas têm esse papel protagonista, inovador.